Uma boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao terceiro sábado do mês de novembro, sendo hoje dia 20 do ano 2021. Dando continuidade ao estudo sistematizado da doutrina espírita, nos encontramos atualmente no Evangelho de Mateus, dentro do capítulo 12, e hoje iremos trabalhar os versículos 46 a 50. Este estudo de hoje é o de número 27. Durante 26 estudos, nós realizamos inúmeras observações dos versículos 1 a 45. Lembrando a todos que esses estudos eles são sequenciais, eles seguem uma sequência. No caso aqui, do contexto apresentado pelo evangelista. Não que o evangelista, no caso, o Mateus, tanto Marcos, Lucas e João, tinha uma preocupação em nos narrar de forma cronológica todos os acontecimentos, todos os passos, todos os fatos que eles vivenciaram com Jesus. No caso, Mateus e João, que além de evangelistas, foram apóstolos, testemunhas, que estiveram juntamente ao coração do Cristo por um bom período em que ele esteve entre nós, principalmente ensinando-nos. Bom, já Marcos e Lucas, eles não foram apóstolos diretos, mas ouviram através de inúmeros corações que tiveram a misericórdia do alto de estar com Cristo, os seus próprios relatos. Bom, na tradução que eu vou ler, o subtítulo que o tradutor dá é A Verdadeira Família de Jesus. Em algumas outras traduções está Os Parentes de Jesus. Então eu vou ler os versículos 46 a 50 do Evangelho de Mateus. Ok? Então, quem quiser nos acompanhar na leitura, esteja à vontade. Vamos lá. Enquanto ele falava às turbas, eis que a mãe e os irmãos dele estavam de pé, do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém, porém, lhe disse: eis que tua mãe, teus irmãos, estão de pé, do lado de fora, procurando falar contigo. Em resposta, disse ao que lhe falava: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo sua mão sobre os seus discípulos, disse: eis a minha mãe e os meus irmãos. Pois todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, esses são os versículos. O evangelista Marcos vai trazer também, lá no seu capítulo 3, versículos 31 e 35. Então, nós vamos ler a colocação de Marcos. Eu sempre faço isso, tá? Quando nós vamos iniciar a interpretação, para acasalar com os outros evangelistas. Marcos diz, dentro dos versículos 31 a 35, venha sua mãe e os seus irmãos. Permanecem de pé do lado de fora e enviam alguém a ele para chamá-lo. A turba estava sentada ao redor dele e diziam-lhe: eis que a tua mãe e os teus irmãos e irmãs te procuram do lado de fora. Em resposta, diz-lhes: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando ao redor os que estavam assentados em círculo em torno dele, diz: eis a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e irmã e mãe.
Então, esses são os versículos trabalhados por Marcos, capítulo 3, versículos 31 a 35. Aqui já vamos notar algumas diferenças em relação a Mateus. Porém, vamos trazer agora a de Lucas, que está no capítulo 8, versículos 19 a 21. Capítulo 8 de Lucas, versículos 19 a 21. O bom do estudo sistematizado é que nós vamos, quem estiver com a Bíblia em mãos e quiser acompanhar, nós vamos aprendendo a manusear os textos bíblicos, tanto do Novo quanto do Velho Testamento. Isso é importante, porque nós vamos familiarizando cada vez mais com esses textos ao tomarmos o contato. A verdadeira família de Jesus. Então, o tradutor dá para os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, o mesmo subtítulo para este fato aqui, narrado pelos mesmos. A mãe e os irmãos dele vieram até ele, mas não podiam se encontrar com ele por causa da turba. Turba é multidão. Relataram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão de pé do lado de fora, querendo ver-te. Em resposta, diz-lhes: minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem e praticam a palavra de Deus. Então, nós vamos ver aqui algumas diferenças dentre os três evangelistas e algumas particularidades em comum. Primeira particularidade em comum, que a mãe e os irmãos de Jesus chegaram aonde ele se encontravam, mas não puderam aproximar dele porque havia uma multidão que não permitia que eles chegassem até Jesus, aonde ele se encontrava. O evangelista Marcos nos traz um dado interessante. Ele vai dizer que a multidão estava assentada em círculo em torno de Jesus. Era como se Jesus estivesse ao centro e a multidão fazendo círculo para ouvir Jesus. Olha que coisa interessante. É um dado que Marcos nos traz. O outro dado comum aos três evangelistas é que eles vão colocar que eles estavam de pé do lado de fora. Então vamos lá, o versículo 46 de Mateus. Eis que a mãe e os irmãos dele estavam de pé do lado de fora. Vamos para Marcos, no seu capítulo 3, versículo 31. Permanecem de pé do lado de fora. E no evangelista Lucas, no capítulo 8, versículo 19. Versículo 20. Tua mãe e teus irmãos estão de pé do lado de fora. Todos os três evangelistas relatam que a mãe e os irmãos se encontravam de pé do lado de fora. É interessante esse estar de pé e do lado de fora. Onde Jesus se encontrava? Ele estava numa praça ou estava dentro de uma casa ou num ambiente fechado? No caso relatado pelos evangelistas, não temos como afirmar onde ele se encontrava. Podemos levantar hipóteses. Porque se eles estavam de pé do lado de fora, leva a entender que Jesus poderia estar em um ambiente fechado, no caso, uma casa, muitas pessoas ao redor dele, conforme o Marcos vai colocar, aqui no versículo 34, no capítulo 3, e olhando ao redor os que estavam assentados em círculo em torno dele, Marcos traz essa particularidade. Então, tudo nos leva a crer que Jesus estava dentro de um ambiente que pudesse ser uma casa, a multidão ali
assentada em círculo, e de repente chega alguém e diz a Jesus: olha, chegou aí sua mãe, seus irmãos, eles estão de pé, do lado de fora. Porque todos que estavam ouvindo Jesus estavam assentados naquele momento. É um outro dado interessante. Todos estavam assentados ouvindo Jesus. Os 3 evangelistas nos narram isso. Ok? Um outro dado interessante. Somente o evangelista Marcos, lá no versículo 32, coloca que tua mãe, teus irmãos e irmãs. Essa palavra irmã, neste versículo 32 de Marcos, ele foi alvo da crítica textual literária, que significa os intérpretes, os tradutores dos textos evangélicos, dos textos bíblicos, em afirmar que, naquilo que a gente pode dizer, o mais próximo dos originais que vieram a partir do grego, não havia essa palavra irmã, que essa palavra foi colocada depois, nas traduções posteriores. Porque Mateus e Lucas não trazem a palavra irmã, só vai trazer a palavra irmã, aí no caso, os evangelistas, Lucas e Mateus, no final, quando Jesus diz, vamos lá, diz, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a palavra e praticam de Deus. Evangelista Lucas. Evangelista Marcos. Pois quem fizer a vontade de Deus é meu irmão, irmã e mãe. Versículo 35, capítulo 3. E o evangelista Mateus. Todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Bom, lá no versículo 21 do Evangelho de Marcos, tem algo interessante que nós gostaríamos de relatar. Diz assim, os seus parentes saíram para detê-lo, pois diziam que estava fora de si. Nessa tradução está colocado assim. Em outras traduções, está colocado que ele estava como que, meio que enlouquecido. Uns tradutores vão afirmar que os parentes pensavam que ele estava sob o processo de um demônio. Ele estava endemoniado. Mas por que Marcos traz isso? Porque lá no versículo 20 ele vai dizer assim, vai para a casa. Então vejam bem que coisa interessante. Vai para a casa e novamente a turba acompanha, a multidão, de modo a não poderem nem comer pão. Os seus parentes saíram para detê-lo, pois diziam que estavam fora de si. E logo em seguida, dentro aqui do contexto do capítulo 3 de Marcos, tá? Versículos 19, versículos 20 a 21. E logo em seguida, os escribas e os fariseus vão se aproximar e vão justamente levantar aquela colocação de que ele estava sob o processo de Beelzebu. Conforme nós estudamos no capítulo 12 de Mateus, nos versículos anteriores, lá do versículo 38 em diante, e antes dos versículos 38, quando é colocado que Jesus estava sob o processo de um demônio. Versículos 22 a 32, que nós estudamos. Marcos está relatando isso. Que ele vai para a casa, a turba acompanha, e
A turba já não poderia comer mais pão. De repente, os seus parentes saem e diziam que ele estava fora de si e sai para detê-lo. É um dado interessante. Somente Marcos traz isso. Bom, então eu estou trazendo, primeiramente, os versículos dos 3 evangelistas para mostrar que todos os 3, Mateus, Marcos e Lucas, trouxeram um acontecimento, trazendo-nos uma narrativa. A questão é, realmente, este fato existiu ou não existiu? Uma outra colocação, que agora é a mais importante. Jesus teve irmãos consanguíneos, de fato, ou não os teve? Então nós vamos com calma, porque essa questão da família de Jesus, dos parentes de Jesus, dos irmãos de Jesus, nós já estudamos em situações anteriores, de forma até presencial, no cantinho, lembrando a todos que esse estudo ele vem acontecendo desde o ano de 2005, quando iniciamos o estudo do Evangelho. Estamos em Mateus, dentro do capítulo 12, fechando este capítulo 12, para logo em seguida adentrarmos o 13. Então já são vai fazer agora mais de 16 anos que estamos estudando o Evangelho. Então, nesses 16 anos de estudos do Evangelho de Mateus, do capítulo 1 até agora, muitas coisas nós trabalhamos. Muitas estão gravadas e a grande maioria não foram gravadas. Não foi gravada. Pois bem, Jesus, de fato, ele tinha irmãos ou ele não tinha irmãos? É algo que nós vamos ainda com calma trabalhar. Adelano, e o evangelista João? Ele não traz nada a respeito de parentes de Jesus? Traz. No Evangelho de João, nós vamos encontrar também. Da seguinte forma, no capítulo 7 do Evangelho de João, dentro do versículo 3, está assim. Veja que coisa interessante. É bom que nós vamos passeando pelos evangelhos. O estudo do evangelho, aqui aos sábados, é interessante porque nos permite passearmos pelos textos do evangelho. João, capítulo 7, versículo 3. O evangelista vai dizer assim: disseram-lhe então os seus irmãos: retira-te daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. João, capítulo 7, versículo 13. Eles dão um dado interessante. Esse versículo, que Jesus se encontrava na Galileia, é uma região diferente da Judéia. Na região da Judéia estava Jerusalém e o Templo de Jerusalém. Na região da Galileia era onde Jesus morou, ou morava, durante o período em que esteve entre nós, na cidade de Nazaré. Havia também outras cidades, como uma das principais da Galileia, que era Cafarnaum, onde o apóstolo Pedro e outros apóstolos moravam com suas famílias. O apóstolo Pedro tinha esposa, tinha filhos. O apóstolo Filipe também tinha esposa e tinha filhos. Então, esses dados chegaram até nós de forma concreta. De forma concreta. Adelano, e os outros apóstolos? Nós não sabemos. Porque não chegou nenhum fato,
nenhum relato histórico concreto, embora nós tenhamos inúmeros escritos a respeito de Jesus, dos fatos que ele realizou e de inúmeros acontecimentos escritos, narrados por diversos autores que escreveram posteriormente a Jesus, aos apóstolos e os principais discípulos, narrando fatos e acontecimentos da vida de Jesus e de alguns dos apóstolos. São os chamados evangelhos apócrifos. O que significa evangelhos apócrifos? São escritos que não entraram no cânone. O que significa o cânone? Escritos considerados autênticos e verdadeiros. Os apócrifos são escritos que não foram considerados autênticos e verdadeiros. Existe uma lista muito grande de vários evangelhos considerados apócrifos. Então, esses 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram considerados pelo cânone, que é uma assembleia de teólogos, no caso da igreja. Aí nós estamos saindo do cristianismo e adentrando agora a religião de forma institucionalizada, na formação da igreja, em sua união com o Estado romano. Aí deixa o cristianismo e abre-se uma das escolas do cristianismo, o catolicismo. O catolicismo é uma das escolas do cristianismo. E dentro do catolicismo, uma comissão de teólogos, de bispos, de padres e de estudiosos, intérpretes dos textos bíblicos, decidiram quais evangelhos seriam autênticos ou aqueles que não seriam autênticos. Dentro deste cânone entrou os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, para que nós possamos aqui ampliar o nosso entendimento. Então, no evangelho de João, aqui ele está narrando que os irmãos de Jesus chegaram para ele, eles se encontravam na região da Galileia e dizem a ele assim: vai para a Judéia, fazer as obras que fazes lá, como fazes aqui, para que os teus discípulos lá possam também observar. Aí no versículo 10 deste mesmo capítulo 7, está escrito assim: mas quando seus irmãos subiram para a festa, então ele também subiu, não publicamente, mas em oculto. Versículo 10 do capítulo 7. O que João Evangelista está nos narrando? Que eles disseram a Jesus para subir a Jerusalém. Estava tendo um acontecimento, uma das festas tradicionais do povo de Israel, a chamada Festas dos Tabernáculos, ou Festa das Tendas, que era também conhecida como Festa da Colheita ou das Ceifas. Adriano, o que significa isso? Não vamos adentrar nisso agora, não, para não complicar. Quando estudarmos o Evangelho de João, ou em outras oportunidades, nós vamos adentrar melhor nisso. Nós já comentamos muito sobre também as festas judaicas, mas agora o objetivo é estudar a família de Jesus. Quem são verdadeiramente a família de Jesus? E aí, os irmãos então sobem para Jerusalém. E narra o evangelista João que Jesus vai logo em seguida atrás dos mesmos, não de forma pública, mas de forma oculta. É interessante esse dado. E no versículo 5 do capítulo 7 de João, há um outro dado interessante narrado pelo evangelista João. Ele vai dizer assim: pois nem os seus irmãos criam nele. É algo interessante.
pois, nem os seus irmãos criam nele. Por que João Evangelista levanta para nós essa colocação? O que João Evangelista quis ensinar-nos com este versículo 5? Então, nos acalmemos. Voltemos agora ao capítulo 12 de Mateus. Feito todas essas particularidades, vamos então procurar compreender dentro do contexto que o capítulo 12 vai nos apresentando até chegarmos aqui a esses versículos 46 a 50. Voltando a repetir, é um estudo sequencial e nós estamos realizando ele nessa sequência, dentro de uma proposta interpretativa que a doutrina espírita nos permite, porque ela nos dá chaves para penetrarmos nesses estudos. Bom, então vamos lá. Mateus capítulo 12, versículos 46 a 50. Nós vamos ler de novo. Adriano, de novo, sim. Sabe o que eu vou ler de novo? Porque amanhã, veja bem o que eu vou falar. Amanhã, um dia depois, se alguém chegar e perguntar para você qual que é o versículo 46 e 50 do capítulo 12 de Mateus, nós não saberemos responder. Ah, Delano, mas eu vi isso ontem, será que eu não lembro? Não, nós não vamos lembrar. Dificilmente nós conseguimos reter entre nós, na nossa intimidade, os versículos, os capítulos. Ah, eu já ouvi falar, sim, nós já ouvimos falar, temos ouvido falar, mas amealhar agora o entendimento, a compreensão e o conhecimento tem sido um desafio muito grande, especialmente para nós espíritas. Adriano, mas tem algum objetivo em reter e saber de cor versículos, capítulos? Não, nenhum. Não tem objetivo nenhum em você saber onde está o versículo tal, do capítulo tal. Isso não vai trazer nada ou acrescentar nada do ponto de vista evolutivo, no seu aspecto moral. Ele acrescenta e ele desenvolve em você questões no campo da sua intelectualidade. Mas é a partir da intelectualidade que nós vamos tendo uma melhor compreensão e discernimento no aspecto moral, conforme a questão 780 do Livro dos Espíritos. Porque à medida que nós vamos trabalhando isso dentro de nós, nós vamos nos alimentando. Porque lá no versículo 19 do capítulo 13 de João, que nós lemos, no capítulo 13 de Marcos, versículo 19, capítulo 3 de Marcos, é narrado que Jesus vai para a casa, a turba o acompanha, mas eles já não podiam comer pão. Mas que pão é esse? É o pão físico ou é o pão espiritual? A turba acompanhou para a casa. Jesus foi para qual casa? A sua casa? E qual era a casa de Jesus? Olha como que o Evangelho vai abrindo para nós leques importantíssimos. Então nós vamos ler de novo. E concentrar agora em Mateus. Enquanto ele falava às turbas. Aí pegando lá o versículo 19 de Marcos, do capítulo 3. Jesus vai para a casa. A turba o acompanha. Então vamos aqui levantar a interpretação de que Jesus estava
dentro de uma casa. Então, Jesus se encontrava dentro de uma casa. Por enquanto, vamos ter em mente a casa física, o ambiente físico. Lembrando que nos versículos anteriores, lembram lá do espírito imundo que sai do homem e volta para a casa? Olha a sequência. Não que o evangelista tinha essa preocupação, mas como que os textos foram trabalhados pelos mesmos, e aí nós já comentamos no cantinho que os 4 evangelistas foram altamente inspirados pelo alto. Numa definição espírita, dentro de uma linguagem atual, foram médiuns que estavam em comunhão com os seus espíritos guias para descreverem e narrarem os fatos para que estes acontecimentos chegassem até nós e nós nos encontramos aqui lendo-os. Isso só foi possível. É um dado que nós já trouxemos e vamos trazer de novo. Isso só foi possível porque o texto bíblico do livro Gênesis ao livro do Apocalipse, livro Gênesis, no Velho Testamento, ao último livro que encerra a Bíblia, Apocalipse, são textos que foram trabalhados pelo alto para que nós, seres humanos, os tivéssemos no plano físico da Terra e aprendêssemos com ele da forma como nós estamos aprendendo gradativamente nas diversas escolas, catolicismo, protestantismo e agora o espiritismo. Muitos de nós que nos encontramos aqui, encarnados e desencarnados, viemos dessas escolas. E de outras escolas anteriores ao Novo Testamento, lembrando que o judaísmo era o guardião daquilo que nós chamamos hoje de Velho Testamento. Então, foi o alto que veio trabalhando em comunhão com nós, espíritos encarnados, a fim de que estes textos estivessem em nossas mãos. Emmanuel, na obra Ave Cristo, traz referências sobre isso e nós já levamos esses estudos lá no cantinho. Então, Jesus vai para a casa. Então, ele está dentro de uma casa. A multidão chega, se assenta em círculo. Então, Jesus está no centro e em círculo a multidão. De repente, chega até ele que a sua mãe e os seus irmãos estavam de pé do lado de fora. Não entraram na casa, porque não tinham condições de entrar na casa, porque havia uma barreira humana, a multidão, que estava sentada em círculo para ouvir Jesus. E narra o evangelista Mateus que estavam procurando falar com ele. E aí vamos voltar lá no capítulo 3, do versículo 21 de Marcos, quando ele diz que os seus parentes saíram para detê-lo porque achavam que estava fora de si. Uai, por que a mãe e os irmãos de Jesus saíram para detê-lo porque achavam que estava fora de si? Somente naquele momento? Por que não foi relatado dados ou acontecimentos que pudesse chegar até nós desse versículo 21 trazido por Marcos? Será que realmente Jesus estava fora de si?
a ponto de que mãe e irmãos fossem atrás dele para segurá-lo, para detê-lo? Coisa interessante. Alguém, porém, lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão de pé do lado de fora, procurando falar contigo. Em resposta, disse Jesus àquele que lhe falava: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo sua mão sobre os seus discípulos, os que estavam assentados em círculo. Há uma grande diferença. Você está assentado de forma desordenada e agora você está assentado em forma de círculo e Jesus caracterizando que aqueles que estavam assentados eram seus discípulos. Então vejam bem, saindo da multidão e agora trabalhando um filtro mais específico, definindo que dentro dessa multidão havia discípulos que estavam receptivos à mensagem de Jesus, porque estavam assentados em círculo, trazido pelo evangelista Marcos, lá nos versículos 31 a 35. E ele vai dizer: todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Aí abre-se o contexto. Ele coloca irmão, irmã e mãe. Então Jesus também tinha irmã? Bom, lá na obra, vamos devagar, lá na obra, o Consolador, pelo Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, foi feita uma pergunta a Emmanuel. É a pergunta de número 342, na obra O Consolador. 342. A resposta de Jesus aos seus discípulos: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? É um incitamento à edificação da fraternidade universal? Foi perguntado a Emmanuel. A resposta de Jesus aos seus discípulos: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? É um ensinamento, é uma indução que o mestre está colocando como ensinamento a todos nós para edificar a fraternidade universal? Foi a pergunta. Resposta de Emmanuel: o Senhor Jesus referia-se à precariedade dos laços de sangue, estabelecendo a fórmula do amor, a qual não deve estar circunscrita ao ambiente familiar. É interessante essa colocação de Emmanuel, porque entre os judeus, entre os israelitas, eles apenas comungavam com o próximo. Isto é, quem era o próximo deles? Só os de sua etnia, só os israelitas. E os que não eram israelitas? Eles não davam abertura. Para eles, eles eram excluídos de Deus. Isso é um dado muito interessante, que nós vamos trabalhar isso futuramente, quando estudarmos Paulo, e creio eu que quando nós estudarmos Paulo, eu já não vou estar mais no corpo físico, eu já vou estar desencarnado. E se me for permitido estudar Paulo, ou as cartas de Paulo, já desencarnado, nós vamos continuar este trabalho. No cantinho, ou em outras dimensões, de acordo com a misericórdia divina, é claro.
Mas é um dado interessante, porque para o israelita, o seu próximo era apenas o outro israelita. Ele não considerava o romano, o grego ou o egípcio filho de Deus, ou alguém que pudesse receber de Deus da forma como eles recebiam. Nós temos um acontecimento muito interessante narrado por Lucas, que todos conhecem. A parábola do bom samaritano. Quando Jesus foi interpelado por um fariseu, o próprio fariseu dá a resposta, mas ele queria saber de Jesus quem era o próximo dele. Quem era o próximo dele? E aí Jesus responde em forma de parábola. E na parábola, o próximo que ele depois teria que responder a Jesus era alguém que ele não gostava. Quem? O samaritano. Agora, veja bem. O samaritano era também de origem israelita. Todos os samaritanos eram de origem israelita. Tinham sangue israelita em suas veias. Se não fosse tanto do pai quanto da mãe, era um de outro. Corria o sangue dessa etnia em suas veias, entre os israelitas. É algo interessante. E lá, quando Jesus pergunta a ele, quem te parece o próximo daquele homem? No caso, a parábola de Lucas, do bom samaritano. Ele vai responder que foi o samaritano? Não. Ele vai responder de forma muito inteligente. Aquele que usou de misericórdia. E Jesus fala com ele, então vai e faz o mesmo. Então é perguntado a Emmanuel aqui se essa lição de Jesus, ele está nos ensinando a fraternidade, no seu conceito mais amplo, no seu conceito universalista. E ele responde que o Senhor referia-se à precariedade dos laços de sangue, estabelecendo a fórmula do amor, a qual não deve estar circunscrita ao ambiente familiar. E nem particular somente. Ao ambiente familiar particular, né? Pai, mãe, filhos, irmãos. Mas ligada ao ambiente universal, em cujas estradas deveremos observar e ajudar fraternalmente a todos os necessitados, desde os aparentemente mais felizes aos mais desvalidos da sorte. Então, Emmanuel amplia, mostrando que Jesus não estava ali preocupado em deixar um ensinamento dentro de um campo que estabelecia materialidade, do ponto de vista de uma família consanguínea. A preocupação de Jesus era aproveitar todos os momentos e os fatos e as circunstâncias que iam chegando até ele, e ele direcionando, através destes fatos e circunstâncias, ensinamentos profundos, que somente posteriormente o seu retorno ao plano espiritual, e séculos depois, nós pudéssemos iniciar esse despertamento. Como nós estamos agora realizando com a proposta da doutrina espírita. Então, Emmanuel, ele fala que Jesus estava trazendo para nós colocações de cunho universais dentro de conceitos de fraternidade. No Livro dos Espíritos, dentro da questão 54, nós já lemos essa questão várias vezes,
Lá é dito pelos espíritos superiores, na resposta que dão à pergunta de Kardec, de que todos os homens são irmãos. Porque todos os homens, antes de serem homens, isto é, antes de nós estarmos no campo físico, como seres humanos, transitando e movimentando em um corpo físico, somos espíritos. E todo espírito é irmão, dentro de um conceito universal. Porque fomos criados por Deus. Ah, Delano, como que o espírito é criado por Deus? Não vamos adentrar nisso agora. Já trabalhamos isso muitas vezes. Estamos aqui apenas trazendo alguns elementos para pensarmos. Voltando agora ao Evangelho de Mateus 46 e 50, Allan Kardec, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai trabalhar esses versículos nos itens 5 a 7. O título do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo é Honrai a teu pai e a tua mãe. É um dos mandamentos recebidos por Moisés, que está contido naquilo que nós chamamos hoje de os 10 mandamentos. Nós não vamos voltar ao capítulo 14, nem nos itens 5 a 7, porque nós já estudamos isso lá no cantinho, dentro do estudo sistematizado do Evangelho, quando estudamos o apóstolo João Evangelista. Nódera, nem lembro. Realmente, muitos não lembram. Nós fizemos um estudo no cantinho do capítulo 10 de Mateus, e neste capítulo 10 de Mateus, Jesus convoca 12 dos seus inúmeros discípulos e lhes designa o nome de apóstolos. Nós fizemos um trabalho de estudar cada um desses apóstolos. E quando estudamos o apóstolo João Evangelista, fizemos inúmeros comentários acerca deste apóstolo e fazendo uma referência a esses itens 5 a 7 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, lá está dito por Kardec, onde ele está trazendo um entendimento humano, não dos espíritos. Veja bem, Kardec está trazendo um entendimento humano, não dos espíritos superiores, porque ele vai dizer assim: sabe-se que a mãe e os irmãos de Jesus, ele está fazendo referência a uma interpretação de conceituação teológica humana. Não é uma interpretação, nem uma colocação dele e nem dos espíritos superiores. Nós, quando lermos o Evangelho segundo o Espiritismo, precisamos estar atentos às colocações das palavras. Está no item 7, no segundo parágrafo. Eu vou ler aqui, ó. Pelo que concerne a seus irmãos, sabe-se que não o estimavam. Por que ele está fundamentando isso? Ele está trazendo uma interpretação humana, que não é dos espíritos, e dentro dessa interpretação humana, eles se fundamentaram naquele versículo 5 do capítulo 7 do evangelista João. Quando o evangelista João coloca que nem os seus irmãos criam nele. Isto é,
que nem os seus irmãos o estimavam. Então, ele está trazendo essa interpretação. Não dos espíritos superiores. Ok? Beleza. O fato é, Delano, eu sempre ouvi dizer de que Jesus tinha ou teve irmãos consanguíneos. Isso procede ou não? Outros vão afirmar que os irmãos consanguíneos de Jesus não eram filhos de José ou Maria. Por quê? Então, veja bem. Dentro do catolicismo, Maria de Nazaré não teve outros filhos além de Jesus. Somente Jesus. Para a interpretação católica, Maria não teve outros filhos, somente Jesus. Porque foi feito todo um trabalho em cima da Virgem Maria de Nazaré, a nossa Mãe Santíssima. Essa é uma interpretação católica. Mas por que chegou até mim de que Jesus teve irmãos consanguíneos? Porque muitos historiadores, cientistas religiosos, vão trazer dados e informações de que José, antes de casar com Maria, teve outros filhos porque ele era viúvo e veio de um segundo casamento. Então, este fato, ele não é, digamos assim, comprovado, historicamente falado. É uma narrativa que veio a partir do século III para o século IV da era cristã, quando, antes de surgir o catolicismo surge no século IV, e nós já estudamos isso lá no cantinho, que foi aquela fase complicada e difícil dos textos que vinham sendo trabalhados na nossa humanidade, dos textos e dos fatos e dos acontecimentos da vida de Jesus, onde houve inúmeras narrativas que não condiziam com a realidade. Por isso, depois veio o cânone, e muitos desses textos foram considerados apócrifos. Não foram autênticos. Então, chegou ao conhecimento de nós, seres humanos, isso. Só que não é fato concreto, historicamente falado. É uma narrativa posterior a Jesus, aos apóstolos, dentre os séculos III para o século IV. Por isso, hoje, nós temos aí essas colocações. Mas eu quero saber, Jesus teve irmãos consanguíneos de fato? Não. José, o pai biológico de Jesus, fora casado e teve filhos antes de Maria? Não. Não. Pai Delano, mas como que nós podemos afirmar isso? Muito simples. Pelas chaves que hoje nos apresenta a doutrina espírita. Ela nos leva a um entendimento lógico, racional, objetivando dentro do aspecto da lei moral.
Ah, mas por que é narrado, então, que Jesus teve irmãos? Por que chegou ao nosso conhecimento? E por que os evangelistas, os quatro, nós lemos aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João, falam dos irmãos de Jesus? E é aí que nós precisamos compreender que esses que são narrados como irmãos consanguíneos eram parentes próximos a Jesus. Eram primos, não de primeiro grau. Por quê, Delano? Porque nem Maria e nem José também teve irmãos. Como é também colocado. José era filho único e Maria de Nazaré era também filha única. José não teve outra esposa e nem filhos antes de Maria. E nem Maria teve quem quer que seja antes de José. Bom, então como que chega até nós a palavra irmão? É porque no aramaico e no hebraico antigo não há a palavra primo. Todos se designam por irmãos. Então era muito comum entre os israelitas, principalmente culturalmente falando, desde a saída do Egito, onde as 12 tribos de Israel se consolidaram pelas experiências, peregrinando 40 anos no deserto, o fortalecimento da fé e da conceituação irmãos entre eles, para manterem a homogeneidade desta etnia israelita na terra. Então, eles se designavam uns para com os outros irmãos. Mesmo não sendo irmãos consanguíneos, designavam irmãos. Porque não há no hebraico, nem no aramaico, a palavra primo. Quando é feita a tradução para o grego ele vai trazer essa palavra primo, designando como irmão. E as traduções do grego para o latim, São Jerônimo teve dificuldades para traduzir para o latim do grego e do hebraico, e de alguns escritos e manuscritos em aramaico. E muitos teólogos e cientistas vão afirmar que Jerônimo ele não sabia grego e hebraico, é um ledo engano. Jerônimo conhecia profundamente o grego, o hebraico e o aramaico. Adelante. Conhecia? Perfeitamente. Então, por que você afirma isso? Então, vocês acham, vamos colocar isso, que o alto ia designar um espírito encarnado a traduzir do grego e do hebraico sem ter conhecimento profundo dessas duas línguas para o latim? E esse latim se universalizar, tendo em vista que a igreja estava assumindo um papel em comunhão com o Estado, e isso ia imperar no orbe terrestre? O alto ia deixar para um homem sem conhecimento dessas duas línguas? Obviamente que não. Então, a gente precisa, quando olharmos o fato, ampliarmos aquilo que nós estamos observando. E não nos prendermos apenas a conceitos materiais, mas também a conceitos espirituais. Eu estou vendo aqui as horas. Ué,
Já estamos fechando. Falta 3 minutos para acabar o estudo. Eu estou vendo aqui as horas, eu nem comecei a falar ainda dos irmãos, de fato. Então, estou levantando essas questões iniciais para nós entendermos de que Jesus, ele não teve irmãos consanguíneos. Eram denominados primos, nem de primeiro grau, porque Maria não teve irmãs, nem irmãos, e nem José teve irmãos e irmãs. Fernando, como assim? Nós vamos explicar o porquê disso. Não hoje, porque o tempo está se esgotando. Ah, mas por que eles são chamados, então, irmãos do Senhor? Por causa que, nas traduções, vindo do hebraico, do aramaico e do próprio grego para o latim e do latim para a língua portuguesa, a palavra primo, ela foi designada como irmão. Por quê? Ela era definida como irmão lá porque nesses idiomas não há a palavra primo. Somente agora, no grego mais atualizado, há. Mas no grego clássico antigo não havia a palavra primo. Bom, então, como nós podemos definir isso? Humberto de Campos, através de Francisco Cândido Xavier, na obra Boa Nova, no capítulo 5, onde ele traz o título Os Discípulos, ele vai trazer uma informação. Ele diz assim: Levi, Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu, e sua esposa Cleófas, parenta de Maria. Parenta, não irmã. Ela era prima de segundo grau de Maria, porque Maria não tinha irmãos, mas tinha primos, de segundo e primeiro grau. Aliás, primos de segundo grau. Ela era filha única. José era filho único. Mas ela tinha primos de segundo grau. Então, ela era parenta. Tiago, Tadeu e Levi. Quem é Levi? O apóstolo Mateus. Quem é Tadeu? O apóstolo Judas Tadeu. Quem é Tiago? O apóstolo Tiago, chamado, entre parênteses, menor, para não confundir com o outro Tiago, que era irmão de João, o evangelista, que é chamado Tiago Maior. Ah, por quê? Porque o Tiago Maior, irmão de João, ele era alto, realmente ele era alto. Fisicamente falando, ele era alto. E o Tiago, ele era baixo, de estatura baixa. Esse Tiago. Ele não era tão alto quanto o outro. O outro era muito mais alto que ele. Eram nazarenos que amavam a Jesus. Vejam bem a colocação de Humberto de Campos, no capítulo 5, intitulado Os Discípulos, na obra Boa Nova. Levi, Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu, e sua esposa Maria de Cleófas, que era parenta de Maria de Nazaré, eram nazarenos, eles eram da cidade de Nazaré. E amavam o Senhor, quem? Jesus, desde a sua infância, sendo muitas vezes chamados, e aí está entre aspas, sendo muitas vezes chamados os irmãos do Senhor, à vista de suas profundas afinidades afetivas. Humberto de Campos está nos informando que 3 apóstolos eram primos de segundo grau de Jesus: Tiago, Judas Tadeu e Mateus. E que conheciam Jesus desde a infância e o amava desde a infância, devido às afinidades afetivas que os mesmos tinham
para com Jesus. É um dado trazido apenas pela doutrina dos Espíritos. Você não vai ter esse dado historicamente, materialmente, humanamente falando, na nossa humanidade. Mas somente a doutrina espírita nos apresenta essa informação, esse dado, porque parte dos espíritos através de um médium. E para as religiões tradicionais, não existe comunicabilidade dos espíritos para os que estão na carne. Não há. A não ser quando essa comunicação vem direta do Espírito Santo ou quando é por parte de um demônio. São conceituações religiosas, teológicas, de duas escolas cristãs, o catolicismo e o protestantismo. Então, nós vamos fechar por hoje, lembrando a todos que daremos continuidade no próximo sábado, 1º de dezembro. E fica aí. Jesus não teve irmãos consanguíneos. E aí nós vamos levantar para que todos depois pudessem ler com calma. O item 8 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Neste item está o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Então, uma boa noite a todos e que Jesus nos abençoe.